Boa noite. Que a paz possa estar em seus corações. O tema de hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem muito simples para que todos nós que estamos passando por essas dificuldades, que são corriqueiras no nosso dia a dia, mas principalmente agora tem se agravado devido às circunstâncias das quais estamos vivendo. Que essa mensagem seja uma mensagem de otimismo, de esperança e de fé. Então, assim, o porquê da vida? Qual homem que na intimidade do seu ser nunca se questionou qual é o objetivo da existência humana no universo? Deus existe ou é uma ficção? Essas perguntas são tão enraizadas em qualquer um de nós, independente da religião que seguimos, que em determinado momento, principalmente os momentos de dor, nós entramos nesses questionamentos. Então, assim, qual é o objetivo da minha vida? O objetivo da minha existência? Qual é o objetivo? Por quê? Então, assim, a doutrina espírita, como a maioria daqueles que estão assistindo ou daqueles que estão assistindo pela primeira vez, sabe, a gente tem a certeza da reencarnação, que nós somos espíritos eternos e como tal, reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias. Então, do porquê da vida, vamos falar hoje do tema da família. Porque temos a família da qual nascemos, da qual temos laços de sangue. Qual que é o objetivo desta família? Por que somos em determinados números de pessoas dentro da mesma casa? Porque com alguns nós temos uma afinidade muito grande e com outros nós não temos. Os laços de famílias não necessariamente são os laços do amor, da afetividade, porque temos às vezes amigos que fazem o que preenche o nosso mundo, o nosso coração, de uma forma tão amorosa, tão completa, tão plena, que muitas vezes o consideramos irmãos, mas irmãos de alma. E às vezes temos uma dificuldade tremenda com aqueles dos quais temos laços consanguíneos. É porque ao reencarnar, nós pedimos para voltar na família que temos. Porque sem dúvida, nós muito erramos com esses que estão conosco e que são às vezes as nossas preocupações. Espíritos, nascemos no mesmo lar para acabar com todas as arestas. O que está acontecendo com as famílias agora, nesse momento em que estamos mais próximos uns com os outros? Foi quase que uma coisa coercitiva, né? Nós estamos convivendo mais com nossas famílias. Porque muitas vezes os problemas existem, mas eles existem e a gente coloca eles por baixo do tapete. Porque o mundo lá fora nos propicia a sairmos, a adiarmos as conversas, os diálogos de família. A problemática ela vai se agravando, mas ao mesmo tempo nós vamos tapeando essa situação. Então agora, diante dessa, onde nós temos que nos ver de frente, nos encararmos, então surgem os conflitos. Porque muitos de nós, os pais, negligenciamos a educação dos filhos. Muitos dos pais, com a desculpa de que no passado era uma questão de sobrevivência, que tínhamos que sair para trabalhar e tal, então muitas vezes negligenciamos a própria educação, negligenciamos o tempo de estarmos com nossos filhos, negligenciamos muitas vezes atribuindo a outros a educação. E as pessoas acabaram se afastando.
As pessoas quebrou-se o vínculo de amorosidade. Então, quando falamos que o porquê da vida, é porque assim, se nascemos com um compromisso moral de todos estarmos unidos para o nosso progresso, se nesse momento que nós rompemos uma cláusula desse contrato existencial, nós quebramos a confiança e temos que retomar muitas vezes do zero e recomeçar de uma forma um pouco mais sofrida. Mas através desse entendimento, desse diálogo, através de esclarecimento e de colocar para fora, deixar que as pessoas se expressem da sua maneira, sem camuflar, sem distorcer, as famílias estão se entendendo. As famílias estão se harmonizando. Quantas famílias que vemos que se uniram, irmãos que muitas vezes faziam muito tempo que não se conversavam, hoje cria-se uma live de família. As redes sociais, o meio de comunicação nos facilita isso. Dias atrás, uma amiga nossa, da doutrina, né, de Jaciara, ela nos surpreendeu com uma colocação que ela fez numa reunião online com a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, onde ela nos disse que ela e as irmãs faziam o Evangelho do Lar através dessa rede social. Coisa que elas faziam quando elas eram crianças. E hoje, né, elas estão fazendo novamente. Então, o porquê de tudo isso? Então, essas explicações é que se nós começarmos a melhorar nosso núcleo familiar, se as famílias voltarem dessa reclusão, digamos assim, compulsória, a voltarem melhor, a humanidade também será melhor. Porque o núcleo familiar é o que prevalece em todas as sociedades. Então, assim, como é bom a gente sentar no final da tarde com o filho, com os netos, quem os tem, e fazer um bate-papo em família. Como é agradável, como faz bem para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, quando nós estamos bem com nossos familiares. Porque nós, de certa forma, às vezes, o amor está apagado, camuflado, mas os laços de amor prevalecem nas famílias. Por outro lado, o porquê da vida, quando nós somos obrigados a nos afastarmos dos nossos amigos, mas o afastamento físico não significa o afastamento emocional. Porque às vezes estamos próximos das pessoas que amamos muito mais de forma de pensamento, um contato através de uma comunicação hoje virtual, do que nós estarmos juntos e distanciados. Quem de nós não se perguntou qual é o objetivo da humanidade? Por que a humanidade, então, está passando por todas essas dificuldades que nós estamos sendo atingidos, no planeta Terra como um todo? É porque nós, os homens, reencarnamos com o objetivo do nosso crescimento moral. Nos perdemos diante de tantas coisas que hoje está sendo colocada a quatro ventos nos meios sociais, no meio de comunicação. A corrupção, o engano, as coisas parecem que vieram à tona de uma forma que nós vamos voltar melhor. A ética, a moralidade começa a dar lugar às coisas que no passado, muitas vezes também, como acontece dentro das famílias,
aconteciam, mas ficavam de forma mais camuflada. Agora tudo vem à tona. É como se o planeta estivesse passando por uma limpeza espiritual, por uma varredura. É como se nós tivéssemos pego uma grande construção que estava realmente toda destroçada e nós temos que reconstruir, pedaço por pedaço, espaço por espaço, para que assim possamos aproveitar aquela construção, que aquela construção é o mundo do qual nós estamos encarnados. A doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, ela nos dá o entendimento mais profundo desses acontecimentos, porque ela nos norteia uma diretriz segura. Quantos espíritos, quantas caravanas do bem, as religiões se unindo, as pessoas de todos os níveis se associando para amenizar a fome daqueles que hoje têm necessidade. Então a gente vê a solidariedade e a fraternidade sendo uma âncora para que esse navio possa estacionar de forma leve e segura. Estamos diante realmente de novos tempos, mas temos a oportunidade de aprender, de estudar, de acompanhar os grandes estudiosos em relação ao progresso moral da humanidade. O nosso querido Divaldo Franco, que é um dos maiores divulgadores da doutrina, tem feito um trabalho grandioso e incessante. Com seus 90 anos, ele está sendo incansável em dizer a todos nós e a toda a humanidade: é o momento da regeneração do planeta Terra. Chegou o momento em que os espíritos do bem estão no comando, apesar de nós estarmos aqui ainda muito presos nessa matéria, sofrendo com todos aqueles que sofrem pelas perdas das pessoas amadas, sofrendo e até mesmo nos angustiando, com medo de que as coisas se agravem. Mas tenhamos fé, tenhamos esperança, porque nada acontece por acaso. Sem dúvida, os nossos amigos, Ismael, que é o governador desse planeta, juntamente com Jesus e todos os seus espíritos de escola, estão no comando para não deixar que as coisas aconteçam de forma descontrolada. Por isso, meus irmãos, o porquê da vida é nós termos a consciência de que precisamos ajudar aquele que necessita, mas principalmente precisamos nos conhecer. E para nos conhecer, precisamos estar atento a todas as nossas emoções, sensações, sentimentos, para que possamos trabalhar as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades morais, através da reflexão. Quando Jesus nos aconselha, orai e vigiai, é para que nós possamos vigiar os nossos pensamentos, acreditar, ter a certeza, ter a fé, ter a esperança, vigiar os nossos pensamentos para que a gente não entre nessa pandemia de desesperança. Vigiar os nossos pensamentos e tentar refletir através da meditação e da prece, porque a prece está sendo um poderoso alívio para todos aqueles que estão passando pelo sofrimento e pela perda, pela dor. Mas a nossa prece também tem atingido camadas e tem ajudado que a espiritualidade superior
possa auxiliar todos aqueles que necessitam. Então, quando dizemos o porquê da vida e queremos simplesmente ficar só reclamando, só vendo as dificuldades, vamos agradecer as oportunidades. Vamos agradecer a Deus por estar vivenciando essa grande oportunidade de mudança, a oportunidade de vermos que a humanidade está se melhorando no sentido de que hoje precisamos voltar para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso núcleo familiar e trabalhar esse núcleo. Porque como é bom olharmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos irmãos de sangue, poder olhar e dizer que nós nos amamos como família. Poder dizer que aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, não existe. E se existe, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser acolhido e nesse acolhimento se melhorar. Queridos pais, queridos filhos, queridos irmãos na humanidade, vamos nos unir em fé, vamos nos unir em prece e todas as noites pedir para que esses